provavelmente a maioria de nós viemos em busca, na doutrina espírita, da cura das nossas anomalias físicas, psíquicas e espirituais. Portanto, é importante para a gente, especialmente para nós espíritas, refletir sobre esse tema, muito embora outros religiosos também procurem em suas religiões uma forma não só de melhoria moral, mas também da cicatrização das suas chagas, sejam elas espirituais ou materiais. Esse trabalho que nós trouxemos hoje não é palavras nossas, é um trabalho baseado nessa bibliografia eminentemente espírita, de onde nós compilamos os valores e as mensagens para concluirmos aquilo que a gente vai apresentar na noite de hoje. Então, para falar de doença, é preciso que a gente compreenda primeiro o que é saúde, que é o que a gente busca. E saúde, para muitos de nós, é um corpo ausente de doenças, para outros representa força, vigor, poder, para alguns de nós é alegria, satisfação, estado de prazer múltiplo, íntimo. A OMS, Organização Mundial da Saúde, define saúde como um estado dinâmico de completo bem-estar físico, psíquico e social. Agora, a maioria de nós, viemos à casa espírita em busca de quem? A maioria, com certeza, buscamos a libertação do sofrimento. Essa libertação que para nós requer imediatismo. No entanto, esse imediatismo não representa a cura, representa um alívio imediato e que muitas vezes apenas é uma anestesia àquele nosso processo físico ou espiritual, até mesmo moral e psíquico. Este curar, às vezes, ele é de fato somente imediato, porque, muito embora seja muito importante esse procedimento, sendo ele visto no aspecto religioso, especialmente nas casas espíritas, ou seja ele visto no aspecto da nossa medicina terrestre, ele, às vezes, e em grande parte das vezes, não é uma cura definitiva, apenas atende àquele nosso imediatismo. É importante, sem sombra de dúvida. O trabalho que buscamos fazer nas casas espíritas, no sentido de terapia, seja ela física, moral, espiritual ou psíquica, é de grande relevância para o nosso reequilíbrio. É a revitalização da energia que abastece o nosso organismo físico e espiritual. Mas não podemos esquecer, e isso nós vemos lá quando começamos a estudar o Espiritismo, aqui no roteiro 5, que, apesar da importância dos tratamentos espirituais, não podemos esquecer dos tratamentos da nossa medicina terrestre. Então, como nós espíritos encarnados na Terra, necessitamos da terapia material dos nossos médicos e podemos juntamente procurar uma assessoria espiritual, seja em qualquer tipo de religião. Emmanuel, o Consolador, diz que o corpo doente reflete o panorama interior do espírito e que a patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico e é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Então, Emmanuel, esse espírito milenar de sabedoria infinita, diz que nós é que possuímos em nossa alma
as condições para a cura definitiva, os medicamentos definitivos. O doutor André Moreira, que é presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, nos alerta, seguindo os pensamentos de Emmanuel, que a cura é um movimento de reequilíbrio interno. A cura de expansão de consciência, de tomada de decisões, de empoderamento pessoal, de assumir a própria vida, de fazer escolhas e de promover mudanças. Então ele vem reafirmar aquele conceito que Emmanuel nos fala anteriormente, que o poder de reequilíbrio do espírito está em nós. A nós compete assumir a responsabilidade da existência, promovendo mudanças e fazendo escolhas. Ainda lembro que agora no começo do ano, eu havia feito uma doutrina numa casa espírita lá em Balneário Camboriú, e a senhora que abriu a reunião, com muita propriedade, desejou um feliz ano novo para os frequentadores. E é muito importante o que ela disse, porque se nós quisermos ter um feliz ano novo, como costumazmente nós desejamos para as pessoas do nosso círculo de relações de amizades, nós precisamos ser novos. E se nós continuarmos agora em 2022 fazendo as mesmas coisas que fazíamos em 2021, nós teremos um ano novo velho. Porque é preciso que a gente se modifique. E aí está a estrutura principal da doutrina espírita, que é, naquele momento em que nós, como espíritos milenares, encarnados em um corpo físico, nesta hora na Terra, tomamos a consciência que precisamos nos modificar, nos reequilibrar. E este promover as mudanças é onde está, em onde consiste o nosso processo de cura. Quer dizer, promover as mudanças naquelas circunstâncias da vida onde nós costumávamos realizar as mesmas atitudes, as mesmices continuadas da vida e que, portanto, só teremos um ano novo à medida que modificarmos as nossas atitudes. Então, neste ano que nós estamos iniciando, é preciso que sejamos diferentes. É preciso que sejamos pessoas com atitudes novas, se quisermos ter um ano novo, de fato novo. Se quisermos nos reequilibrar, se quisermos nos curar a alma, que é onde reside as forças medicamentosas na vida. Portanto, como diz o Dr. André Moreira, ninguém tem o poder de cura a não ser a nós mesmos. As pessoas, a espiritualidade, os médiuns em geral, têm o poder de nos auxiliar com as energias siderais necessárias para nos reequilibrarmos, para nós nos reenergizarmos, para a partir daí reestruturar a nossa vida. E à medida que nós estamos reestruturando a nossa existência dentro dos parâmetros das leis divinas, nós estamos nos reconstruindo, por conseguinte, nos curando. Então, como ele continua, a cura é um patrimônio do despertar da consciência, vivendo e agindo dentro das leis naturais. O despertar da consciência significa a medida que nós, como espíritos, vamos evoluindo através da cultura, do conhecimento e das experiências vividas aqui na Terra. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta na questão 614 o que se deve entender por lei natural. E os Espíritos respondem que a lei natural é a lei de Deus.
é a única para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer, e o homem se torna infeliz quando se afasta dela. Então observe um detalhe: quando nós tomamos uma atitude que a nossa consciência não aprova, nós nos tornamos infelizes. Por quê? Porque a lei de Deus, essa lei natural, está aqui na nossa consciência. E na questão 621, os Espíritos respondem que a lei de Deus está em nós, que está na nossa consciência. Portanto, ela que aprova ou não as nossas atitudes. E à medida que ela não aprova, a gente se torna infeliz, se torna depressivo. É nesse momento que nós adoecemos. É nesse momento que nós sofremos. E tudo que nós fizemos que nos faz sofrer, nos causa cicatrizes lá na nossa forma espiritual, que é o nosso perispírito, e que se prolonga muitas vezes por existências afins. A saúde é entendida como o reflexo do equilíbrio do ser em relação às leis divinas. Então, quando nós estamos equilibrados com a lei, quando nós estamos agindo bem, agindo naqueles momentos em que a consciência aprova, em que a consciência nos aplaude, nós nos sentimos felizes e saudáveis. Então, a saúde está relacionada com as leis da vida. O Espiritismo criou uma definição de saúde e que acompanha a definição da Organização Mundial da Saúde, dizendo que saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. Quando falha um deles, a gente está em desequilíbrio, em desarmonia, seja ela física ou espiritual. E no Consolador, Emmanuel reafirma que saúde é a perfeita harmonia da alma. Olhem só a importância dessa definição de Emmanuel. Um espírito de grande sabedoria. Lá no Consolador ele diz: saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, o ser humano, criado um princípio vital, através das encarnações, através do renascimento, passamos pelos diversos reinos da natureza, aqui na Terra, onde fomos criados, até chegarmos ao reino nominal. E aqui, no reino nominal, é que a nossa consciência desperta. Porque nos demais reinos, nós não temos essa possibilidade. Vejam, por exemplo, que o animal não tem a possibilidade de decidir a sua vida. Ele apenas tem uma inteligência fragmentada e que nós chamamos de instinto. Vejam que um cachorro não tem condições de fazer greve de fome para receber a ração tipo A. Um gato jamais vai poder exigir uma água mineral na sua alimentação, mas se colocarmos a patinha do gato no fogo, ele vai automaticamente, pelo seu instinto de sobrevivência, retirar a patinha do fogo. Já nós não, nós podemos decidir e com responsabilidade nós podemos agir, e à medida que agimos, seja no caminho correto ou no caminho tortuoso, nós temos responsabilidade. Porque no reino nominal, a nossa consciência desperta. E nesse despertar de consciência nós vamos aprendendo, juntamente com o livre-arbítrio que todos nós temos, a decidir. E à medida que decidimos, somos responsáveis por aquilo que decidimos na vida. Portanto, é importante compreender que nós, como criaturas eternas, somos pedras preciosas. Somos pedras tal qual o diamante
que principalmente as mulheres enxergam na vitrine de um shopping center, aquela pedra espetacular e o anel, o colar, que já foi carvão e que depois de milênios pressionados sobre várias camadas da terra, se transforma numa pedra. E essa pedra é retirada lá do fundo da lama, é retirada aquela lama, é lavada aquela pedra, depois ela é polida e finalmente lapidada para se tornar aquela pedra maravilhosa que nós vislumbramos nas lojas. Assim é a criatura humana. Nós somos pedras preciosas. E estamos nesse momento sendo lapidados através dos processos de reencarnação na Terra, nas vidas que vamos vivendo aqui na Terra, passando pelas dificuldades que passamos, trabalhando no processo de evolução juntamente com Deus no crescimento deste mundo que se chama Terra, até um dia estarmos polidos, próximos à divindade, que é o objetivo maior que cada um temos. Essa ansiedade de nos aproximarmos de Deus, essa ansiedade de, embora falhando, sermos melhores. Este é o objetivo da vida de cada um de nós e que hoje, reencarnados aqui na Terra, somos um complexo de registros do passado que vem aqui no nosso perispírito. Esse perispírito aqui traz registros do passado. E isso aqui é o nosso complexo, espírito, perispírito, corpo físico, aura do corpo físico, aura do perispírito e aura espiritual. Então esse complexo aqui na Terra somos nós, que trouxemos registro do passado. Tudo o que nós fizemos na vida fica impresso no nosso perispírito. Sejam boas atitudes ou péssimas tendências. Nós viemos guardando, enriquecendo nesse nosso perispírito tudo que a gente faz no passado e que certamente nos marca. Daí nós escolhemos, projetamos uma reencarnação aqui na Terra. Projetamos a nossa vida aqui na Terra. Fizemos um projeto juntamente com os técnicos siderais, só que é um projeto muito diferente daquele que nós faríamos hoje aqui. Qualquer um de nós que fôssemos projetar uma vida aqui na Terra, com certeza pediríamos muita saúde, muito dinheiro, muitos amores, muita vida fácil. Com certeza isso todos nós pediríamos. Com absoluta espiritualidade, enquanto não estamos com a veste carnal, a nossa consciência se amplifica. E com essa amplitude, juntamente com os técnicos espirituais, a nossa visão de vida é outra. É uma visão para a eternidade. É uma visão moral da vida. É uma visão em que nós observamos aqueles campos em que precisamos melhorar. E por conseguinte pedimos para quando vier aqui na Terra, passar por alguns processos. E que podem ser moléstias, inclusive, como podem ser muitas felicidades, que estarão na razão proporcional daquilo que fizemos até agora. Além disso, neste arcabouço físico e espiritual, nós vamos receber a genética de nossos pais. Pais escolhidos a dedo aqui na Terra, planejado, e que muito tempo antes de nascermos, já viemos nos aproximando para nos aperfeiçoarmos e nos afinizarmos com aquela família, e que certamente é uma família que já vem há muitos e muitos séculos a gente reencarnando naquele meio. E, infelizmente, como somos seres ainda inferiores, partimos muitas vezes para o outro lado da vida, levando agonias, levando desentendimentos com aquela família. Mas muitos, felizmente, partem com as arestas aparadas. Portanto, isso aqui somos nós. E nessa genética que vem
lá do perispírito, como diz André Luiz em Evolução de Dois Mundos, cada um de nós adoecemos na nossa zona de predisposição do corpo perispiritual. Isso significa que das dores que trouxemos do passado, das agonias que trouxemos do passado, fica registrado em nós essas anomalias, muitos, às vezes, tumores, e que dependendo do que fomos nessa existência, este tumor pode se desenvolver e se tornar um tumor maligno e pode até se dissipar, ele pode até se sumir se nós tivermos boas atitudes aqui na Terra. André Luiz conta de um caso de um trabalhador espírita brasileiro que era uma pessoa de bem, que estava sempre trabalhando nas atividades do bem comum. E um dia, para surpresa dos companheiros da casa, souberam que ele havia decepado um dedo num trabalho de construção que ele estava edificando. Aí, em uma comunicação, numa noite de uma reunião interna da casa, os espíritos informaram que ele havia pedido, que ele havia planejado para a presente existência perder o braço em um acidente, porque ele, em reencarnação anteriores, ele era um senhor de engenho e havia colocado o braço de um escravo na moenda e triturou o braço daquele escravo, porque o escravo não havia de obedecer. Isso, sem sombra de dúvida, em qualquer um de nós, ficaria e ficou em sua consciência lhe martirizando por décadas e mais décadas, até que ele entendeu que para ele se sentir aliviado daquela atitude danosa, ele deveria perder o braço na existência presente. Como foi uma pessoa de bem, como foi uma pessoa que dedicou a sua vida ao bem comum, ele minimizou a sua perda, vindo a perder somente o dedo. Vejam com isso que esse exemplo nos deixa bem entendido que as nossas atitudes do bem, elas de fato podem corroborar para o nosso progresso material e espiritual. E o Dr. André Moreira, nessa sua obra Cura e Autocura, ele continua falando que, dentro dessa visão, a saúde e o adoecimento são construções do próprio homem. Ninguém é vítima de nada, senão de si mesmo, das suas próprias decisões, das suas próprias escolhas, daquilo que decide e determina em sua vida. Talvez das coisas mais fantásticas que a doutrina espírita nos esclarece é a da responsabilidade. E nos dá certeza absoluta que hoje nós somos isso, que todos nós aqui somos, cada um na sua individualidade, por resultado das nossas atitudes outrora, no passado, na presente existência ou em existências anteriores. E basta fazermos uma analogia, uma revisão, um exame do que a gente fez aqui na Terra, nesta existência, não precisa partir desta, basta nesta, para verificarmos que as consequências daquilo que a gente fez no passado já estão se refletindo agora. Quantas coisas acontecem com a gente que é o resultado de uma atitude do passado. E a divindade é tão esplêndida que ela nos dá a oportunidade e repete tantas vezes quantas necessárias aqueles casos, aqueles acontecimentos, para que um dia a gente acerte. Porque a gente toma uma decisão que não foi a melhor naquele fato, aquele fato vem de novo, a gente toma a decisão errada de novo, aquele acontecimento vem de novo, a gente erra de novo, mas Deus é tão bondoso que nos dá as ferramentas, as possibilidades, as condições necessárias para que um dia a gente acerte. E nesses acertos nossos é que estão as reconstituições, as cicatrizações das chagas do espírito.
Entendendo bem que essa lei da vida que nos apresenta hoje consequências do passado e que nós chamamos de lei de ação e reação, não é aquela lei de talião, não é aquela lei de olho por olho, dente por dente. Não significa que quem matou tem que ser morto, quem roubou tem que ser roubado, quem feriu tem que ser ferido. Muito pelo contrário. A bondade divina é tão grande que, olhem bem, quem matou vai precisar gerar vida. Deus vai lhe dar a oportunidade para que ele, uma hora, faça o bem e gere vida. Se roubou, vai ter que devolver com juros e correção. Se feriu, precisa curar. E se destruiu, precisa construir com determinação. Assim a vida oportuniza ao ser assumir a responsabilidade dos seus atos, através da percepção dos seus efeitos, porque a lei não é punitiva. Então, observem bem o que diz José Lázaro Goldberg nessas obras Leis de Deus eternas e imutáveis, que a divindade nos dá oportunidades, que a lei não é punitiva, que ninguém paga nada, que ninguém é castigado por nada, porque isso não faz parte da lei divina. Castigo é coisa do ser humano envelhecido, do ser humano que está nesse arcabouço de atrasos espirituais, de atitudes como hoje são tomadas e que nós verificamos em pleno século XXI, a palavra guerra vir à tona. Então, este ser humano, ele precisa muito se reorganizar, se modificar, e Deus está sempre nos dando essa oportunidade, porque a justiça divina, ela é restitutiva. Todos nós teremos oportunidades de acerto. A bondade divina, ela é tão grande que, muito embora seres humanos como nós nos deixemos levar pelas sensações e pelas emoções nas nossas decisões, a espiritualidade surge às vezes como uma doença freio, ou uma doença auxílio, que nós chamamos aquelas situações quando somos convidados a ir para um leito de hospital. E lá ficamos presos a uma cama, dias, meses, alguns de nós até anos, para poder refletir sobre a vida. Infelizmente, muitos de nós, quando saímos de lá, saímos um ser diferente. Saímos um ser novo, porque tivemos a nossa liberdade privada. E, entendo a liberdade privada, nos faz refletir sobre a lei divina. E esses fatos, essas doenças que nós muitas vezes lamentamos, são movimentos divinos de convite à transformação pessoal. Aí que a criatura humana tem tempo para pensar, para refletir, para se transformar. Deus é infinitamente justo e bom. Joana de Ângeles, em sua coleção A Plenitude, diz que nós adoecemos em razões ligadas ao nosso movimento de alma. Razões mentais, emocionais e sentimentais. E que nós necessitamos mudar os nossos padrões de pensamentos e de sentimentos. É tão importante o padrão de pensamento, porque o padrão de pensamento, ele se torna algo no espaço. Ele tem forma, tem cor, tem cheiro, e à medida que nós vamos pensando, nós vamos plasmando aquela nossa ideia no espaço infinito, que é capturada por muitos de nós, e que serve de influência a muitos outros, encarnados e desencarnados, inclusive. Por isso é preciso refletir sobre isso e procurarmos pensar coisas boas, procurarmos desviar os nossos pensamentos daquelas circunstâncias em que a gente está deprimido, está pensando coisa ruim, revolta, ódio, ideias negativas. Vamos então ouvir uma boa música, vamos fazer uma boa leitura,
Vamos assistir um programa que seja realmente importante para nos desviar daqueles pensamentos que nós estamos plasmando no mundo e servirá de âncora para outras tantas mentes no mundo encarnado ou desencarnado. Portanto, é preciso compreender que anestesiar através dos mais nobres procedimentos médicos e espirituais é como passar uma tinta sobre uma parede mofada. Imagine que nós tenhamos aqui uma parede do PRD, uma parede mofada pela chuva, pela umidade, e aqui simplesmente a gente chega aqui no domingo, raspa um pouquinho daquela tinta ali, né? Passa o reboco, pinta por cima. No inverno que vem, já vai estar tudo rachado de novo. A tinta caindo, o reboco caindo. É preciso então o quê? Que a gente conserte a raiz desse problema. Que vá lá no fundo, lá no alicerce, e passe um isolamento que seja capaz de não deixar que essa umidade se transmita para a parede. Assim somos nós. Nós precisamos nos curar na raiz do problema, no fundo da alma, no espírito, que onde é o local onde está a raiz da doença. E aí então Leon Denis nos diz que o amor é o grande medicamento. O amor é o caminho para a cura. É a grande finalidade da existência. Observe que tem se falado com veemência, Divaldo Franco nos meios de comunicação com frequência tem falado que a razão da nossa vida é aprender a amar. Que nós viemos aqui para aprender a amar. E não importa o tipo de amor. Qualquer tipo de amor é amor. O amor propõe a paz, o amor transpõe obstáculos, alegra, ilumina, o amor perdoa sem limites, ama incondicionalmente, irradia-se em tranquilidade, produz estímulos de renovação, cura completamente. É o maior dos medicamentos da vida e que se encontra na natureza. Deus nos deu essa oportunidade de podermos exalar amor, de podermos capturar amor, de podermos transmitir em larga escala, inclusive incondicionalmente. E para que cheguemos a esse estágio, com certeza precisaremos algumas reencarnações a mais. Esquecendo muitas vezes que Deus está ao nosso dispor e nunca nos esquece, e que Ele participa de uma forma preponderante no nosso processo de cura e de autocura da nossa alma, nos dando as ferramentas, as possibilidades da reencarnação, os instrumentos de vida para que cada um de nós consiga se reconstruir e aprenda a amar incondicionalmente. E o Espiritismo nos prescreve a receita para a cura definitiva, que é, em primeiro lugar, a reforma íntima, através do Evangelho de Cristo, que é o objetivo preponderante da doutrina dos Espíritos, é a nossa reforma íntima, é nos renovarmos, é partirmos daquele princípio, feliz ano novo, que sejamos novas pessoas em 2022, porque aí nós estaremos nos reformando, e à medida que nós nos reformamos, nós vamos avançando. E esta reforma íntima é nos mudando, né? Uma mudança de mim mesmo, partindo por mim. Não adianta eu querer fazer que meu pai, que a minha sogra, que o meu avô, que o meu irmão, que o meu filho mude. É preciso que eu me enxergue através da escuta da voz da consciência e me
modifica. O processo de autocura se dá através da transformação mental, da expansão da consciência. Como já falamos, ela se expande à medida que experienciamos a vida aqui na Terra, à medida que vamos nos culturalizando. E quando falamos em culturalizar, não significa apenas o avanço moral. É óbvio, como diz Emmanuel, que o avanço moral é primordial, é prioritário. Mas o avanço no campo intelectual também é muito importante. Não pensemos nós que com os nossos parcos conhecimentos que temos do estudo acadêmico será suficiente para a nossa evolução espiritual. Precisamos seguir adiante. Precisamos continuar construindo e nos construindo através da educação tecnológica, da educação moral. E como o principal instrumento dessa receita, o amor como agente da cura. O amor é um instrumento capaz, de fato, de nos seguir palmilhando a nossa existência dentro dos Evangelhos de Cristo, e que esses Evangelhos de Cristo, ele está inserido na nossa consciência, porque eles são a lei de Deus, e a lei de Deus está em nós, chegamos à conclusão mais importante, dita pelo próprio Cristo, que ele disse que o maior mandamento que ele nos trouxe, que na realidade são dois, mas ele disse, o maior mandamento que ele nos trouxe foi esse aqui, ó, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E que significa isso? Fazer aos homens tudo o que a gente gostaria que esses homens fizessem a nós. Tratar todos os homens como quereis que eles vos trate. Esta é a receita da vida. Tudo que a gente estuda dessa farta biblioteca espírita ou de outras tantas religiões, biblioteca, vamos falar em Evangelho de Cristo, em falar em Bíblia, em todas as teologias que conhecemos aqui na Terra, tudo recai finalmente sobre esse mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Sempre nós vamos chegar a essa conclusão. E esta é a lei máxima da vida. Então, conforme está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade nada sou, Kardec disse que se o Espiritismo tivesse um lema, seria que fora da caridade não há salvação. Porque caridade é a maior expressão de amor. Quando estamos fazendo algo em favor de outrem, sem esperar troca. Algo que seja favorável, não importa o que, mas que em cima disso esteja todo o nosso amor. Esteja impregnado naquela atitude todo o amor que a gente possa transbordar naquele momento. E a Casa Espírita pode promover o auxílio nesse processo de autocura de nós através da educação. O passe e as demais terapias, todas são realmente de grande importância. Todas são realmente de grande importância, porque nos auxilia, nos alivia momentaneamente, nos dá força, nos reequilibra para que a gente parta daquele momento para lutar. Consegue muitas vezes cicatrizar chagas físicas e espirituais. Mas, no entanto, na palestra pública e no estudo está o verdadeiro tratamento. Porque aquilo que a gente vem buscar aqui, vem ouvir aqui, e que estão nessas obras que aqui são citadas, nos dá a oportunidade de seguir a continuidade desse estudo através dessas obras e que, sem sombra de dúvida, nos auxiliarão a nos transformar. Porque a verdadeira cura está na nossa transformação. A transformação é a grande cura. Este é o objetivo da doutrina espírita. Que Deus nos ilumine a todos nós
para que a gente consiga se transformar para o melhor. E dessa forma, consigamos também iluminar o caminho de todas as pessoas que passarem pelas nossas vidas. Boa noite a todos e uma excelente continuidade de semana. Obrigado.